como é que a gente encara a ideia de mestiçagem depois de toda essa discussão que a gente teve ao longo desses vídeos todos dessa série? Como é que a gente pensa o que é ser mestiço na América Latina, no Brasil? Como é que a gente entende que essa ideia de mestiçagem ela precisa ser revista e renomeada enquanto estratégia de luta e não enquanto estratégia de esquecimento e dominação? A necessidade de desmascarar a persistência da colônia, né, da colonidade do poder, em lidar com uma ideia de raça e seu significado político como algo que é capaz de desestabilizar, de colocar em risco a própria estrutura da colonialidade, é algo que chama a atenção da Rita Segato. Justamente porque ela vai perceber a ideia de raça, a partir da sua releitura do Aníbal Quijano, como algo não especificamente atrelado a uma herança biológica, uma criação antropológica, uma criação pseudocientífica. Falar de raça é importante sim, vai dizer Segato, justamente porque não falando sobre ela, a gente não coloca no campo do discurso, a gente não inscreve esse conceito que existe, embora pseudocientificamente, mas politicamente tem o seu grande significado na conformação de desigualdades e na perpetuação de violências. Então, se a gente não escreve isso no campo do discurso, a gente não consegue romper com o projeto de dominação da colonialidade. E a gente sabe o quanto, por muito tempo, a ideia de mestiçagem foi usada para suprimir memórias de vários povos, para suprimir e apagar genealogias originárias. Esses povos meio que ficaram órfãos, ou talvez nunca tenham sabido de onde vieram, quais foram as suas origens, justamente porque houve a ideia de que eu sou fruto de uma mistura, né? Novamente o mito da democracia racial. Mas se a gente fala de raça, a gente inicia uma nova era de propostas políticas para a conformação de políticas públicas, de reparação histórica, que vão cuidar justamente da reconexão dessas linhagens perdidas e contribuir para devolver a consciência histórica às pessoas que foram expropriadas dessa consciência histórica ou que foram impedidas de lidar com essa consciência histórica devido às questões de desigualdade desses países. Então, essa orfandade genealógica, ou talvez epistemológica, ou talvez ontológica, de que fala Segato, ela tem cura, né? Ela tem saída, porque a gente precisa, de fato, reconhecer a noção de raça, subvertendo, obviamente, não colocando isso como um conceito que deve ser aplicado, deve ser usado, mas justamente para repensar a ideia da mestiçagem e para repensar a ideia da busca da memória, para reconhecer o processo de ancestralidade. Então, falar em raça, em busca de memória, leva-nos a uma outra compreensão do que é ser mestiço. E não é um mestiço produzido por uma elite branca que então foi lá e embranqueceu a população, ou elite branca que tinha o poder da agência e foi lá e se juntou e se mesclou com os nativos ou com os africanos. Não, a ideia de miscigenação é como uma outra coisa, né? Um lançamento de uma outra forma do ser, uma nova ontologia do que é ser índio, do que é ser negro, do que é ser latino, inclusive, né? Porque essa própria ideia de mestiço, ela varia conforme o país, conforme o continente. Pessoas que aqui no Brasil ou em outros países se consideram brancas, quando vão para outros continentes do norte, são consideradas mestiças, latinas, chicanas, imigrantes, enfim. Aí tem uma série de outras categorizações que entram em jogo e que obviamente não excluem. A questão toda é que a ideia de raça ela está
ela está aí, ó, obscura justamente nessas classificações, né? Transitando em espaços de poder e que não permitem justamente falar de raça, porque não é politicamente correto, mas a raça continua operando dentro de um sistema discursivo às ocultas, né? Então, essa recuperação, essa produção de uma outra ontologia de quem somos vai permitir que nós, que os brasileiros, que as pessoas que se veem como pessoas negras, indígenas, elas criem os seus mundos, transitem, claro, nos espaços que lhes são de direito e que lhe pertencem mais do que qualquer outro povo, sem, é claro, que se extravie o vetor da sua diferença, o vetor da sua memória, da sua ancestralidade. Como que ela chega nesse raciocínio? Bom, a primeira coisa é entender que ela pega de Quijano, a nível Quijano, a ideia de raça como emergência em um fluxo histórico. Ou seja, a ideia de raça ela só pode ser entendida a partir do momento que a gente percebe que a ideia de raça ela foi construída juntamente com o processo histórico de colonização. Com a colonialidade surgiram os conceitos de raça, de negro, de branco, de indígena. Isso até então não estava posto com essas categorias. E foi apenas o contato com a alteridade, os processos violentos da colonização que tomaram esses elementos, inclusive como justificativa ideológica para os seus feitos, né? E se hoje o que se chama de raça resulta numa seleção cognitiva de traços que passam a ser transformados e usados para marcar grupos populacionais específicos e atribuir-lhes um destino comum, que muitas vezes tem a ver sim com classe, com hierarquia social, com privilégios, com direitos, com acesso, a partir do momento em que a gente insere a ideia de raça no discurso, a gente coloca em xeque e percebe como isso tem a ver com o estabelecimento de relações de poder originadas na constituição do sistema colonial moderno. Então, como antropóloga, ela vai dizer que de fato a gente precisa entender quais são os signos que se selecionam em cada contexto para a definição do que é ser não branco, né? Não europeu. São signos, não é apenas a cor da pele, embora a cor da pele tenha um poder, tenha uma pontuação muito alta nessa definição, obviamente, no fenótipo. A definição do que é ser não branco também tem a ver, em termos de associações simbólicas, com corpos que podem ser matáveis, corpos que podem ser vencidos, que foram vencidos, corpos que precisam ser domesticados. Ou seja, é preciso manter a ideia de raça aberta, a ideia de história e juntas a ideia de historiografia, né, do que é considerado raça, e a ideia de raça dentro desse fluxo historiográfico, porque a partir daí a gente vai entender ao longo do tempo que raça continua dizendo sobre quem a gente foi, quem a gente é e quem a gente pode ou não ser. Então, compreender a raça nesse registro de fluxo histórico e como algo em constante movimento e que dialoga com vários elementos simbólicos dentro desse rol de significações e que varia de país para país, de lugar para lugar, ajuda muito a gente romper com essa lógica, né? Porque hoje a lógica que a gente vive ainda é a lógica da raça como operador de classe e que organiza a exploração, a violência, a falta de acesso, a exclusão. Então, raça enquanto uma leitura historicamente informada em uma multiplicidade de signos
em parte derivados, sim, das raízes desses sujeitos, mas que foram atravessados por paisagens históricas específicas e que nós, enquanto nações latino-americanas, temos o direito e o dever de combater e de repensar. Afinal, estamos todos em busca do nosso projeto histórico, abandonado por força da intervenção colonial. Então agora a gente precisa pensar a partir desta raça, dessa noção de raça e de uma releitura da mestiçagem, para onde a gente quer ir, né? Recompor a nossa subjetividade mestiça a partir de outros parâmetros, não da ideia homogeneizante de que todo mestiço é a mesma coisa, e os latinos são todos mestiços, e todo mundo é mistura de tudo com tudo, porque isso silencia o discurso, silencia a tomada de consciência, silencia a possibilidade da gente considerar as diferenças, e sim a ideia de uma regionalização e de uma subjetividade própria, respeitando todas as nossas diferenças.